um vaso escolhido, aleluia. Aos olhos humanos, nos dias de hoje, aleluia, o que as pessoas iriam dizer, aleluia, de Saulo, perseguidor do povo de Deus. Por muitas vezes ou algumas vezes nós temos alguém ou conhecemos que persegue-nos, aleluia. Às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, aleluia, que nos persegue porque servimos a Deus, aleluia, porque fomos chamados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o olhar de Deus é diferente do olhar do homem, aleluia. Nós olhamos hoje para um traficante, para um drogado, aleluia, com olhar de desprezo e com olhar de julgamento, mas o olhar de Deus é um olhar diferente, porque Deus, Ele olha, aleluia, o que está dentro do coração. Deus, Ele se utiliza, aleluia, do que está dentro de mim e de você, aleluia. Não muitas vezes das nossas atitudes, aleluia, porque muitas vezes falhamos e pecamos diante de Deus, aleluia, glória a Jesus. Mas Deus ali, Ele teve um encontro com este homem, Saulo, aleluia. Aonde nós vamos ver no capítulo 7 que Estevão, homem jovem, levantado por Deus, cheio do Espírito Santo, aonde foi ali apedrejado por amor ao Senhor, aleluia. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu o céu aberto e viu o Senhor assentado à direita do Todo-Poderoso, aleluia. E ele disse: Pai, não impute, eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo de Deus age diferente, pensa diferente, olha diferente. Aleluia. E aonde nós vamos ver neste mesmo capítulo, aleluia, que Saulo estava presente, aleluia, enquanto Estevão estava sendo morto. A Bíblia vai dizer que a sua capa foi lançada nos pés de Saulo, aleluia. Saulo era um homem perigoso, Saulo era um homem que matava os cristãos, ele invadia as suas casas, ele tirava de dentro das suas casas e ele matava a todos, aleluia, glória a Deus, sem exceção, homens, mulheres, meninos, mas era um homem escolhido por Deus, aleluia, glória a Deus. Se alguém da tua parentela, da tua família, aleluia, que é excluído pela sociedade, que é excluído pelo mundo, que é muitas vezes excluído até mesmo pela própria família, pelos seus atos e atitudes, eu quero nesta noite profetizar que a goma da vassoura anda, que é um valor precioso para o Senhor, é um vaso valoroso para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Começa a olhar diferente, começa a profetizar, começa, aleluia, a agir diferente, aleluia, porque é através das tuas atitudes que Deus vai operar um milagre. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E no capítulo 9 de Atos, nós vamos ver, aleluia, que Saulo e os seus soldados vai de caminho a Damasco, aleluia, glória a Deus, para praticar mais matança contra o povo de Deus. Mas o Senhor, Ele chegou, aleluia, no caminho de Damasco, aleluia, Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, glória a Deus. E ele disse: quem fala comigo sou eu, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Foi o próprio Jesus que foi de encontro a Saulo. Aleluia, Jesus. Nós vamos, aleluia, muitas vezes ver na Bíblia, aleluia,
Aleluia. E ele ali caiu por terra do seu cavalo. E a Bíblia vai relatar que ele ficou cego. Aleluia. Glória a Deus. Os soldados que estavam com ele viu o resplendor daquela glória, mas não ouviu. Só que ouviu a voz de Jesus. Foi Saulo. Aleluia. E ele disse: vai para Damasco. Ele foi cego, guiado, agora o perseguidor, ele fica cego, porque o próprio Jesus foi quem deu a cegueira a ele. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. O Senhor ainda cega perseguidor de crente. Aleluia. O Senhor ainda tira a visão de perseguidor de crente. Aleluia. Deus, ele trabalha da forma que ele quer. Aleluia. Como ele quer. Louvado seja Deus. E ali ele entra na cidade, aleluia, e há na cidade um discípulo chamado Ananias, e ele diz assim: Ananias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, aleluia, vai até um certo lugar, porque há um homem chamado Saulo. Aleluia. E ele disse: mas Senhor, Saulo, ele se espantou, aleluia. Glória a Deus. Saulo, ele já conhecia a fama de Saulo. É verdade. Mas Senhor, esse homem persegue o teu povo, ele mata o teu povo. Ele disse: Ananias, vai, aleluia, porque ele é um vaso escolhido meu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, aleluia, para confundir as sábias, aleluia, glória a Deus. Deus escolhe as coisas que não têm valor para o mundo, aleluia, para mostrar a sua grandeza, para mostrar o seu poder. A palavra de Deus diz que ele tira do monturo, aleluia, e vai sentar no meio dos príncipes. Oh, glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele tira quem está embaixo e ele coloca em cima. Ele tira quem está em cima e ele coloca embaixo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso não te preocupas com a situação. Aleluia. Crê tão somente no agir e no trabalhar do Senhor. Aleluia. Agora ele vai e ora. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo volta, Saulo volta agora a sua visão. E o seu nome agora é mudado de Saulo para Paulo. Agora ele é, glória a Deus, o apóstolo do Senhor. Agora ele vai pregar a mensagem de Jesus. Agora ele vai ser um grande pregador, missionário, apóstolo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E nós analisamos no livro de Atos, difícil foi, aleluia, a trajetória de Paulo, aleluia, homem que sofreu açoites, aleluia, homem que sofreu afrontas, louvado seja Deus, mas não negou o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele foi fiel até o fim no seu chamado, ele não desistiu, aleluia, por mais difícil que fosse a situação contra a vida de Paulo, aleluia, ele enfrentava e Deus dava vitória. E não é diferente na minha vida e na tua vida. Muitas vezes, aleluia, há situações que nós não sabemos como resolver, aleluia, mas nesta noite eu quero te lembrar que há um Deus no céu, aleluia, que resolve tudo. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Agora, por causa do amor de Jesus, Paulo, ele é preso, aleluia, mas antes de Paulo ser preso, aleluia, Deus envia um profeta e diz assim: olha, não vai para Jerusalém, aleluia, não vai para Jerusalém, louvado seja Deus. E ele pega ali aquele cinto e ele amarra as suas próprias pernas e ele diz assim: olha,
vai acontecer, tu vai ser preso, aleluia. E ele disse, ele não se preocupou com aquela mensagem. E eu acho lindo, aleluia, eu meditando nesta palavra, eu disse, Deus, Paulo sabia que ia ser preso, ele tinha toda a certeza, aleluia, mas mesmo assim, ele não desistiu da sua missão. Aleluia. E quantos querem parar no meio da caminhada, no meio da missão, aleluia, a qual Deus tem confiado? Louvado seja Deus. Esta palavra falou comigo hoje, nesta manhã, porque o desânimo vem, aleluia, a tristeza vem, louvado seja Deus, porque não somos super mulher, nem super homem, somos carne, somos humanos, somos ser humano e sujeito, aleluia, glória a Deus, às fraquezas da carne, aleluia, glória a Jesus. Mas quando eu comecei a meditar esta palavra, eu confesso, aleluia, que logo de imediato o ânimo voltou ao meu coração e à minha mente, louvado seja Deus. E eu disse, Deus, Paulo e os seus apóstolos sofreram tanto por amor a ti, e hoje nós não suportamos uma cara feia, aleluia. Muitas vezes alguém diz algo que nos machuca, nós queremos parar no caminho, nós queremos desistir da chamada, aleluia, mas não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de prosseguir na caminhada, aleluia. Certa feita Elias, ele também quis parar a depressão que toma conta de Elias, e ele disse, basta, Senhor, aleluia, deixa que eu morra. Mas o Senhor enviou o anjo e tocou em Elias e disse, levanta-te, come e bebe, porque ainda é longa a caminhada na terra, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de desanimar. Levanta a tua cabeça nesta noite, olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro, aleluia. Não te preocupes que tu não está podendo resolver esta causa, porque não está no teu alcance, mas está no alcance do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá, aleluia, glória a Deus. O médico por excelência, advogado por excelência, juiz por excelência, aleluia, glória a Deus. Agora Paulo é preso, ele vai para Jerusalém e Paulo é preso, aleluia, glória a Deus. E no capítulo 27 eles pegam Paulo, aleluia, para enviar, aleluia, para Roma, louvado seja Deus, e pega Paulo junto com outros presos, aleluia, e coloca em um navio, louvado seja Deus, e leva Paulo, aleluia. E nesta caminhada de Paulo, louvado seja o nome de Jesus, Paulo ele aconselha o povo a como ir e chegar até aquele lugar, mas eles não dão crédito o que Paulo fala, aleluia. Aí vem o vento soprando, louvado seja Deus, e eles achavam que aquele vento era calmo e tranquilo, e era, aleluia, mas de repente vem um vento soprando, aleluia, quebrando tudo, levando tudo, aleluia, e eles ali se desesperam, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Mas Paulo ali, cheio do Espírito Santo de Deus, aconselha ali aquele povo, louvado seja o nome de Jesus. No meio da caminhada, eles vão ser trocados de navio, aleluia, glória a Deus, e o navio segue em frente, aleluia, mas o vento continua. Eu não sei qual é o vento que está soprando, aleluia, se é o vento leste, se é o vento sul, mas eu quero te dizer que o dono do vento está no comando, está no controle, e quando ele permite o vento, aleluia, é porque ele está trabalhando, louvado seja o nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Porque o inimigo, ele é sagaz, ele é astuto. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, por eu e você abrir a boca demais, ele ouve, ele não sabe o que está dentro do nosso pensamento, ele não sabe das intenções. Aleluia, mas ele ouve o que a minha e a tua boca fala. A partir de hoje, vigia, fecha a tua boca, diz o Senhor dos Exércitos para ti nesta noite, fecha a tua boca. Faz a voz do Senhor. Aleluia. Deus nesta noite está dando estratégia. Deus nesta noite está dando visão. Deus nesta noite está, aleluia, abrindo os teus ouvidos para tu saber que é o Senhor que está falando contigo. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, ele é fiel. Aleluia. Basta tão somente ficar na posição de Deus. O segredo é esse. O milagre acontece, mas ele acontece através da minha e da tua atitude. Aleluia. Diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, quando ele praticava o milagre, alguém tinha que ter uma atitude. Ele dizia: a tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus, ele é fiel. Eu vou adiantar, pois as horas já passam. Louvado seja Deus. E naquele meio, aleluia, o anjo do Senhor, Paulo, ele anima o povo. Louvado seja Deus. Ele diz assim: olha, o anjo do Senhor apareceu a mim. Nenhum vai morrer. Nenhum vai morrer. Pode o navio se espedaçar. Eita, Jesus. Pode tudo se espedaçar. Eu não sei como é que está a tua situação. Aleluia. Mas a mensagem diz que o navio se espedaçou. Eita, Mas não morreu uma só vez. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, Deus. Segura nesta noite a mensagem. Aleluia. Eita, Deus. Aleluia. É Glória a forte, Jesus, Jesus. porque Deus está falando. Aleluia. Esta mensagem ela ardia no meu coração. Eu iria pregar em Ezequiel 37. Mas o meu coração ardia. Aleluia. O naufrágio pode até acontecer. Aleluia. Tudo pode se espedaçar. Tudo pode sair do lugar. Mas não vai morrer um. Porque a Bíblia vai dizer que todos chegaram, aleluia, na ilha de Malta, chamado Malta, aleluia, glória a Deus. Acredito eu que aqueles homens se agarraram naqueles pedaços de madeira, aleluia, Aleluia. se agarrem nos pedaços, Aleluia, Jesus. aleluia, e continue, porque tu vais chegar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor era na vida de Paulo. Por isso que nenhuma alma, aleluia, se perdeu. Aleluia. Não é diferente nesta noite. Deus é na minha vida e na tua vida. Aleluia. Nenhuma alma vai se perder. Em nome de Jesus. O inimigo até pode tentar. Aleluia. Mas ele só tem dois trabalhos: levantar e cair. Em nome de Jesus. Porque ainda crente que ora. Aleluia, E Jesus. Deus ouve a oração de crente. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E aí ali significava um refúgio para aquele povo. Aleluia. Deus ainda dá refúgio para a sua igreja. Deus prepara lugar de refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Deus não deixa o crente no caos. Aleluia. Ele até permite. Aleluia. Mas ele não deixa. Ele já tem preparado um lugar de refúgio. Aleluia. Tem um lugar de refúgio preparado para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Tem um lugar de refúgio preparado para a tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Aleluia. E a Bíblia vai nos relatar que quando Paulo estava ali, procurando aquelas madeiras, a víbora pega na mão de Paulo. Aleluia. Aleluia, Paulo. Jesus. Eita, Glória a Deus. Deus. Aleluia. Ainda a víbora preparada. Aleluia. Deus permitiu aquela víbora morder a mão de Paulo. E Paulo ficou sacudindo a víbora. E a Bíblia vai nos relatar que havia ali os homens, aleluia, que estavam só olhando. Eu quero ver o que vai acontecer. Tem alguém de camarote assistindo. Eu quero ver o que vai acontecer com ela. Eu quero ver o que vai acontecer com ele. Já passou por tudo isso, agora a víbora veio para matar. Aleluia, Me Jesus. alegro com esse Deus, aleluia. Mas ali eles de tanto esperar Paulo morrer inchado, cair duro. Aleluia. Não caiu não. Oh, glória, aleluia, Jesus. Caiu não fez efeito nenhum o veneno daquela víbora. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Sempre tem que ter, igreja. Tem que ter uma víbora para morder. Aleluia. Glória a Deus. Mas o seu veneno não faz efeito nenhum. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque a fogueira foi feita. Aleluia. E Paulo continuou naquele lugar. E havia alguém que morava naquela ilha, aonde ajudaram aquele povo. Deus prepara alguém. Levanta alguém para ajudar, para abençoar e mostrar a sua grandeza. Aleluia. Que Ele guarda, que Ele protege e que Ele cuida do seu povo. Aleluia. Um naufrágio aconteceu, mas nenhuma alma morreu, nenhum vivente morreu. Aleluia. E eles ficaram ali durante 3 meses, até o seu retorno, até a sua ida, e o Senhor cuidando e guardando. Aleluia. Porque tudo há um tempo determinado por Deus. Até o sofrimento tem um tempo determinado por Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Saia daqui crendo, confiante que Deus é na tua vida. Aleluia. Aleluia. E mais uma vez, não dá ouvido, aleluia, às vozes que te aflige, que te atormenta, que te despreza, que te desanima, mas dá ouvido à voz do Senhor. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. E eu quero desde já agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.